Decidido já dar uma ministração a respeito de Salmos 1, que foi o que nós meditamos lá em casa hoje, à mesa, amém? Meu amor até compartilhou, a gente leu, cada um ali fez a sua reflexão, o seu pensamento, e eu fiquei meditando também no Salmo 1 durante o dia. E aí o Salmos 1 fala o seguinte, bem-aventurado, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos ímpios. Aí eu perguntei assim, eu pensei, né? Eu tenho 41 anos, vou fazer 42, estou cercado de irmãos, estou cercado de pessoas boas. Aí eu pensei assim, não tem jeito de eu assentar na roda dos escarnecedores. E aí me veio um pensamento, a internet, o Instagram. Teve um bispo aí que teve um problema, quem lembra que ele era detetive? A história se vestia de mulher e era detetive. Tem muita criança aqui, eu vou usar a expressão. Amém? E aí eu escarneci com aquilo ali, ri, pá. Aí comentaram comigo, eu escarneci também. Irmãos, escarnecer qualquer coisa. Porque você vai escarnecer é o que é ruim, não é o que é bom, não. Ninguém vai escarnecer de ver uma reportagem boa. Então, o escarnecer são de coisas ruins. Nós não devemos escarnecer. O Espírito Santo falou comigo. Quando eu tive esse pensamento, o Espírito Santo falou, opa, internet, filho. Então, às vezes a gente olha uma coisa ali na internet e escarnece. Mas minha mensagem não é essa. Qual que é a minha mensagem hoje? Primeiro dia do ano de 2026. Primícias. Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Observe os seus pensamentos, pois são um diagnóstico do seu espírito. Os seus pensamentos também são um diagnóstico do seu espírito. Os pensamentos, na maioria das vezes, eles são produzidos pela sua rotina. O que você tem visto, o que você tem ouvido, aquilo que você tem se alimentado. E, infelizmente, a nossa geração é a geração dos piores pensamentos. Por quê? Porque está se alimentando muito de porcaria. Através da internet, através do Instagram. Está se alimentando muito de coisas que não servem para nada. Eu tomei uma decisão esse ano, não vou mais perder tempo com Instagram, com informações e com alimentos. Não vou perder mais tempo. Não posso, a vida vai passar, irmãos. Jesus vai voltar e se ele não voltar, eu vou embora. É certeza. E aí, o que eu fiz com o meu tempo? Então, os pensamentos, eles são um diagnóstico do espírito e na maioria das vezes eles são produzidos pelo que nós temos consumido. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, os pensamentos são produzidos pela sua rotina, pelos seus hábitos. Muitos de nós temos sido destruídos, pois estamos permitindo que pensamentos do inferno tomem conta das nossas vidas. Primeiro passo, mudar os nossos hábitos espirituais, emocionais, sentimentais. Mudar os nossos hábitos. Para quê? Para que os pensamentos produzidos sejam bons. Pensamento ele pode ser produzido pelos nossos hábitos. Pensamentos ele pode ser produzido pelo diabo. E também o Espírito Santo pode soprar pensamentos ao nosso ouvido. Por isso que nós precisamos ficar atentos ao nosso pensamento. Muito atentos. Olha o que diz em 2 Coríntios 10:5. Diz assim. A gente vai ter tivemos um momento de louvor, vamos ter um momento da palavra. E depois a gente vai orar, amém? Até completar o tempo do nosso propósito. Segunda Coríntios 10:5 diz assim, ó. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Quem que vai levar o cativo os seus pensamentos? Quem é? Responde para mim. O que o texto está falando? Nós temos controle sobre os nossos pensamentos.
Nós podemos pegar os nossos pensamentos e torná-los cativos a Cristo. Nós não somos vítimas de pensamentos. Vou repetir, nós não somos vítimas de pensamentos. Pensamento é uma sugestão, seja dos seus hábitos, seja do diabo, ou seja do Espírito Santo. É uma sugestão. Cabe a você aceitá-la ou não. Quando você perceber que esse pensamento é do inferno, quando você perceber que esse pensamento é das mazelas da sua alma, das mazelas do seu sentimento, cabe a você falar, opa, pensamento, eu te repreendo em nome do meu Deus vivo, eu não sou filho do diabo, eu não sou filho do inferno, eu não sou filho da escuridão, eu sou filho da luz, eu fui gerado para vencer, eu fui gerado para ser luz, eu fui gerado para pregar o evangelho, eu fui gerado para viver uma vida de santidade, eu não fui gerado para viver esse pensamento que você está me orientando, que você está me sugestionando que eu faça. Então, nesse momento, nós cumprimos 2 Coríntios 10:5. Em nome de Jesus, nós levamos os pensamentos cativos a Cristo. Quantos estão entendendo? Olha o que diz em Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O que o escritor de Hebreus está falando aqui, o apóstolo Paulo? Nós que somos santos, que somos chamados, temos um chamado celestial, nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Cristo. Por quê? Porque tudo vai nos convidar para tirarmos o nosso pensamento de Cristo. Tudo vai chamar para nós tirarmos o nosso pensamento de Cristo. Estamos hoje na geração do resultado. É de 1 milhão, tem que ganhar 1 milhão pela internet. Isso não importa. Se você não tiver Cristo, nada disso importa. Está cheio de milionários, cheio de bilionários aí que já perdeu a família, que já perdeu o casamento, que está perdendo a vida, que está querendo se suicidar, tem dinheiro para ir em qualquer lugar do mundo, mas se sente que a vida não vale nada. Por quê? Porque não tem Jesus Cristo, que é o único Senhor e o único Salvador. Olha só o que diz em Efésios 4, 17 e 19. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto. Assim eu digo para vocês e no Senhor insisto. Insisto. O apóstolo Paulo não está só dizendo para a gente, mas ele está insistindo. Ele está chamando a atenção. Ei, presta atenção. Eu quero insistir algo com vocês. É importante o que eu vou falar. Que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Para de viver igual gentio. Para de viver na inutilidade dos seus pensamentos. Eu pergunto para você, os seus pensamentos têm sido úteis para o reino de Deus? Os seus pensamentos têm sido para gerar frutos para o reino de Deus? Os nossos pensamentos têm sido para gerar vida em nós e na nossa família? Os nossos pensamentos têm nos direcionado a viver o propósito de Deus para as nossas vidas? Quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei, meu Deus, eu estou com pensamento inútil demais. É um mar de pensamentos. Muitos úteis, mas muitos inúteis. E nós precisamos, em nome de Jesus, observar e andar em direção a um novo momento, andar em direção a um novo propósito no ano de 2026. Em nome de Jesus. Por isso é minha palavra hoje no dia 1º. Cuidado com seus pensamentos. Olha só, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha só os passos que o apóstolo Paulo nos dá aqui, ó. Ignorância, endurecimento de coração, perca da sensibilidade. Aí você se entrega. Irmãos, projeto do inimigo. Olha só, ignorância, a gente para de buscar, para de conhecer ao Senhor, para de conhecer a sua palavra. Eu fiquei assustado aqui no quiz ontem da igreja. Foram perguntas básicas. Básicas, sim, que... E os irmãos não sabiam. De lá eu gritava, pelo amor de Deus, fulano, como é que você não sabe disso?
Então, o primeiro passo é a ignorância. A ignorância. Segundo passo, sensibilidade, endurecimento do coração. Pelo fato de não conhecermos a palavra do Senhor e o Senhor, o nosso coração começa a fazer o quê? Endurecer. Endurecendo o coração, cria a falta de sensibilidade. Não sente mais nada. Vem para uma reunião dessa aqui, ó. Vem para um culto, eu fico só olhando. Vem para o culto, é mesmo quando a gente está no shopping. Entende? Entende o que eu estou falando? Vem para um culto, é como se não fosse nada. Não sente mais a presença de Deus. Sabe? Não. Acabou. É um religioso ali, igual qualquer outra religião. E nós não fomos chamados para sermos religiosos. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Queimar pelo Espírito Santo. Queimar pela presença de Deus. Esse é o nosso chamado. E aí qual que é o próximo passo? Se entregar para a impureza, para a depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O apóstolo Paulo está falando de crente que um dia queimou pelo Senhor. O apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, 17 e 19 está falando de crente que foi salvo, que foi batizado, que decidiu viver uma vida de santidade. E de repente ele começa a andar nos passos daqueles que vão se desviar e vão, num determinado momento, cometer toda espécie de impureza com avidez. Eu conheço alguns homens de Deus, irmãos, algumas pessoas que eram uma bênção. E hoje você olha para a vida dele e fala, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Por quê? Porque andou nos passos propostos pelo inferno, que está sendo declarado aqui em Efésios 4, 17 a 19. Quantos estão entendendo? Gente que era santo, gente que tinha casamento, gente que tinha compromisso com a igreja, gente que tinha compromisso com o reino de Deus. Hoje está pior do que o mundano. A experiência que eu tenho é que quando um crente se desvia, ele é pior do que o mundano. Porque ele não tem mais sensibilidade e ele não tem mais nem honra a Deus, ele não tem mais nem respeito. É o que eu vejo. Colossenses 3:2, olha o que diz Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui já o apóstolo Paulo não está falando de pecado. Aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas terrenas. Irmãos, o diabo não pode roubar, nos matar, mas ele pode tentar nos enganar. Ele tenta nos distrair. Pronto. É isso. Ele tenta nos distrair. Por quê? Nos distraindo, a gente vai perder a direção do céu. Nos distraindo, a gente vai perder a conexão do céu. E vai deixar de viver tudo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Quantos estão entendendo? Eu não estou falando de prosperidade, de riqueza, não é nada disso não. Eu estou falando de você cumprir o propósito de Deus, de você ser um instrumento poderoso na mão de Deus, de você ser um canal de bênção, um canal de cura, um canal de salvação, um canal de libertação. Eu tenho um amigo que é dono de um restaurante, de uma pizzaria, e aí eu conheci ele tem pouco tempo, eu vou lá, a gente conversa, e aí foi uma família lá comer e não tinha dinheiro para pagar o almoço. Aí ele falou para mim que lembrou de mim e deu o almoço para aquela família. Oh, fiquei feliz demais. Por quê? Quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz assim, ó, que as pessoas iam ver Jesus e iam ver Lázaro também. As pessoas vão olhar para você porque estão vendo Jesus. Aí elas vão querer ir para você por causa de Jesus. Quantos estão entendendo? Ou aquilo ali me encheu de alegria. De alguma forma, eu nunca mandei ele fazer isso, mas de alguma forma eu influenciei ele para abençoar o almoço de uma família. E por último, irmãos, para a gente encerrar a transmissão aqui também e irmos para a oração, Filipenses 4:8. Abre aí, pega uma água para mim. Água. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está aí a lista de onde devem estar os nossos pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque o inferno chega perto da gente e fala assim, eu acho que você vai ser um fracassado. Eu acho que você vai ver uma vida de miséria. Eu acho que, esse casamento seu aí não vai dar certo, não. Eu acho isso, eu acho aquilo. E aí a gente vai sendo consumido por esses pensamentos. Não vem de Deus. E às vezes você até sabe que não vem de Deus, mas você não quer lutar contra esse pensamento. E você deixa esse pensamento tomar conta de você. Aí o que o pensamento faz? Arrasta o seu coração, arrasta o seu espírito para uma vida de vazio, de derrota, de fracasso, de falta de compromisso com o céu. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou denunciando e estou estabelecendo a palavra de Deus, que nós temos que pensar as coisas que vêm do alto, em nome de Jesus. E a partir de hoje, todo pensamento, toda influência que você perceber que não vem do céu, não vem de Deus, não vem da luz, você vai repreender e vai levar o seu pensamento cativo a Cristo, para você viver tudo que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.